Como orar no Espírito Santo e transformar sua realidade espiritual. Você já sentiu que suas orações são apenas palavras jogadas ao vento, sem força, sem vida, sem transformação? Talvez você esteja cansado de repetir as mesmas frases, como se fosse um ritual vazio, sem perceber mudanças reais na sua caminhada espiritual. Se esse é o seu caso, fica tranquilo, porque hoje vamos te mostrar como orar no Espírito Santo pode revolucionar completamente a sua realidade espiritual. Sabe, aquele momento em que você se sente preso, sem forças para continuar, dominado pela frustração e até mesmo pela culpa? A boa notícia é que existe uma saída, e ela passa diretamente pela prática de uma oração que vai muito além das palavras. É conexão viva, é transformação profunda, é liberdade espiritual que invade o coração e muda tudo ao seu redor. E o melhor de tudo, você não precisa ser especialista em teologia ou ter uma vida perfeita para começar. Aqui, vamos juntos descobrir como cada detalhe, cada suspiro de oração pode se tornar um verdadeiro canal para o Espírito Santo agir com poder, fortalecendo a sua fé, derramando o fruto do Espírito e abrindo caminho para a revelação espiritual que vai te guiar em cada passo da vida. Se você está pronto para dar o próximo passo e experimentar uma transformação genuína na sua vida espiritual, então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa dessa palavra de poder e libertação. Anota aí. Minha oração é uma chama viva que ilumina meu relacionamento com Deus. Escreve essa frase nos comentários, como um compromisso, e vamos juntos declarar essa transformação. Sabe aquela sensação de que a oração virou uma rotina, quase como cumprir tabela? É exatamente isso que muitos cristãos têm vivido. Uma oração que mais parece um ritual frio do que uma conversa verdadeira com Deus. Sabe o que acontece? As palavras saem, mas o coração não acompanha. É como tentar encher um copo furado. Quanto mais você tenta, mais vazio parece. E não adianta buscar culpados ou fórmulas mágicas. O problema vai muito além disso. Quando a oração se torna mecânica, ela perde o poder de transformação. A gente acaba entrando naquele modo automático, repetindo frases que ouvimos na igreja ou que aprendemos lá atrás, mas que não carregam a vida que só o Espírito Santo pode dar. E aí vem a frustração, a culpa e a sensação de que Deus está distante. Você já se pegou pensando, parece que minhas palavras não passam do teto? Pois é, você não está sozinho. O grande erro é achar que basta falar para Deus, como se fosse um checklist espiritual, e pronto, tudo resolvido. Mas não é assim que funciona. Uma oração repetitiva, sem conexão, não gera frutos. E aqui entra a importância do fruto do Espírito, que é a evidência viva da presença dele em nós. Quando oramos sem coração, ficamos estagnados, presos em palavras que não geram transformação, e isso mina nossa fé, nossa alegria, nossa liberdade espiritual. Sabe aquele texto que você lê sem prestar atenção? Aquele devocional que você faz só para não falhar no dia? Isso é tão perigoso quanto não orar, porque a oração precisa ser viva, dinâmica, cheia de entrega e propósito. É nessa conexão que o Espírito Santo age, trazendo luz onde antes havia escuridão, renovando forças e dando poder para caminhar de cabeça erguida, mesmo nos dias mais difíceis. Se você sente que sua oração anda assim, fria, mecânica, sem força, quero te desafiar a refletir. Qual foi a última vez que você orou de verdade, com o coração aberto, sem medo de expor suas fragilidades? Quando foi a última vez que você sentiu a presença de Deus te envolvendo, te abraçando, te guiando? Não dá para viver uma vida espiritual plena com uma oração que não passa de palavras bonitas. O segredo está em abrir o coração, deixar
de lado a religiosidade vazia e mergulhar numa oração que seja uma conversa íntima com Deus, porque é ali, nesse lugar secreto, que o Espírito Santo começa a transformar nossa vida de dentro para fora, gerando frutos que vão além das palavras. É ali que encontramos a liberdade espiritual e começamos a trilhar o caminho de uma oração que realmente faz a diferença. Quer saber como dar esse passo? No próximo tópico, vamos entender como transformar a oração em algo vivo, poderoso e cheio da presença do Espírito Santo. Agora que você entendeu por que a oração mecânica não faz sentido na vida cristã, vamos falar sobre algo que pode virar a chave da sua vida espiritual. Aprender a orar no Espírito Santo. E não é nenhum ritual místico ou coisa complicada. É algo tão simples quanto profundo, que transforma a oração de palavras vazias em uma experiência viva e poderosa. Sabe quando você conversa com alguém e sente que a pessoa realmente te entende? Que não é só educada, mas que vibra com você? Pois é exatamente isso que acontece quando oramos no Espírito Santo. É como se ele sintonizasse o nosso coração com o coração de Deus. E sabe o que é melhor? Você não precisa de um manual complicado para isso. É só abrir o coração, deixar a religiosidade de lado e deixar o Espírito Santo conduzir cada suspiro, cada palavra, até mesmo o silêncio. É nessa entrega que a oração ganha vida. Você começa a perceber que não é você que ora sozinho, é o Espírito Santo que ora junto com você, trazendo revelações, insights e até respostas que você nem imaginava. Sabe aquela paz que invade o coração de repente? Aquela convicção forte de que Deus está cuidando de tudo? Isso é o Espírito Santo agindo, e não pense que é coisa de supercrente. Orar no Espírito Santo é para todo cristão que deseja viver uma transformação verdadeira. É nesse momento que a fé se fortalece, que o medo perde força e que a liberdade espiritual começa a brotar. Porque quando você se entrega ao Espírito Santo, ele te mostra caminhos que você nunca imaginou e te dá forças para caminhar por eles. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que for orar, respire fundo e diga: Espírito Santo, guia minha oração. Depois, simplesmente permita que ele conduza seus pensamentos e sentimentos. Não se preocupe com as palavras bonitas ou corretas. Lembre-se, ele conhece o seu coração. Se você quiser, comece agradecendo a Deus por quem ele é e pelo que ele tem feito na sua vida. Outra dica é usar a Bíblia como base. Leia um versículo, medite nele e peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender como aplicar aquilo na sua vida. Você vai ver como a oração se torna algo tão forte, tão real, que parece que o céu desceu até você. E não se engane, orar no Espírito Santo não é só sobre receber respostas, é sobre construir um relacionamento com Deus tão forte que nada mais consegue abalar. É sobre ver a fé florescer e os frutos do Espírito começarem a aparecer, transformando não só você, mas todo o ambiente ao seu redor. No próximo tópico, vamos falar sobre como essa prática fortalece a fé, tornando-a inabalável mesmo nos dias mais difíceis. Agora que você já entendeu como a oração pode se tornar viva e poderosa quando guiada pelo Espírito Santo, chegou a hora de mergulhar num dos efeitos mais impactantes dessa prática: a edificação da fé. Sabe aquele versículo que muitas vezes passa despercebido? Judas 1:20 nos lembra de algo essencial. Edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Parece simples, mas isso é revolucionário. Edificar a fé é mais do que repetir palavras. É como construir uma casa espiritual, tijolo por tijolo. Cada oração sendo um alicerce sólido que te mantém firme, mesmo quando as tempestades da vida chegam com força. A oração no Espírito Santo é justamente essa argamassa que une tudo, trazendo força e estabilidade.
Quantas vezes a gente começa o dia cheio de fé e termina abalado pelas dificuldades, pelas notícias ruins, pelas pressões que surgem? É aí que a oração no Espírito Santo faz toda a diferença. Ela não apenas fortalece a fé, mas nos lembra que não estamos sozinhos, que há um Consolador que caminha conosco em cada detalhe. Quer um exemplo prático? Imagine que você está enfrentando uma situação difícil, como uma doença, um problema no trabalho ou até mesmo uma crise emocional. Ao invés de se desesperar ou tentar resolver tudo na força do braço, pare tudo e comece a orar no Espírito Santo. Diga: Senhor, eu não sei como resolver isso, mas eu confio em Ti. Espírito Santo, me fortalece, aumenta a minha fé. Sinta a paz que vem, a força que brota no coração. E sabe o que é incrível? Essa prática não apenas te fortalece, mas faz com que você produza o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência e domínio próprio. Você vai perceber que, ao invés de reagir com medo ou desespero, você vai responder com confiança e sabedoria. É o Espírito Santo moldando o seu caráter, te preparando para cada desafio. Outro detalhe importante é que essa edificação não é automática. É um exercício diário, como ir à academia espiritual. Não adianta orar uma vez e achar que está tudo resolvido. Judas 1:20 fala de uma ação contínua: edificai-vos. É uma prática constante que se fortalece a cada dia. Então, se você quer ver a sua fé crescer e se tornar inabalável, invista tempo na oração no Espírito Santo. Separe um momento do seu dia para isso. Pode ser de manhã, antes de sair de casa, ou à noite, antes de dormir. O importante é criar esse hábito. Você vai ver como a sua vida espiritual vai ganhar uma nova dimensão de força e estabilidade. E falando em crescimento espiritual, no próximo tópico, vamos entender como essa prática se reflete em uma transformação pessoal que vai além das palavras. Quando a gente fala em transformação, logo vem à mente grandes mudanças, daquelas que dão até medo de começar. Mas, sabe qual é o segredo? A transformação pessoal que o Espírito Santo realiza através da oração é tão sutil quanto poderosa. É como aquela sementinha que de repente brota e se torna uma árvore frondosa, cheia de vida e frutos. Gálatas 5:22 é um verdadeiro mapa dessa transformação. O fruto do Espírito se manifesta em amor, em alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não é teoria, é prática. É o dia a dia do cristão que escolhe orar no Espírito Santo e permite que ele vá moldando o caráter. É impressionante. Como, de repente, você se pega reagindo de forma diferente às situações que antes te tiravam do sério. Quer ver como isso funciona? Imagine que você sempre foi impaciente no trânsito. Um leve sinal fechado já é motivo para buzinar e reclamar. Mas quando você começa a praticar a oração no Espírito Santo, algo muda. Você passa a perceber que essa impaciência não combina mais com o que Deus tem gerado em você. Aos poucos, a paz toma o lugar da irritação e a paciência passa a florescer. E isso não é mágica. É fruto de uma vida entregue, que busca a liberdade espiritual e que se rende ao agir do Espírito. E não para por aí. Essa transformação também acontece nos relacionamentos. Sabe aquelas conversas difíceis, aquelas pessoas que te feriram, aqueles momentos em que o coração parece querer explodir? A oração no Espírito Santo te dá forças para perdoar, para amar de verdade, para enxergar além das falhas. O amor, esse fruto precioso, começa a ser cultivado de dentro para fora. Outra área em que o fruto do Espírito se manifesta é no domínio próprio. Num mundo onde tudo convida ao excesso, seja de palavras, de sentimentos ou de ações,
E ter domínio próprio é como ter uma âncora que te impede de ser levado pelas tempestades emocionais. Isso é liberdade, é viver sem ser refém das circunstâncias. E como colocar isso em prática? Comece com passos simples. Antes de reagir, respire fundo e peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria. Medite na palavra de Deus. Escolha versículos que falem sobre amor, paciência e domínio próprio. Livros como O Fruto do Espírito, de John Stott, podem te ajudar a aprofundar ainda mais esse tema. No fim das contas, essa transformação pessoal é o resultado de uma vida que escolhe caminhar em fé, permitindo que o Espírito Santo faça morada e produza frutos que impactam não só a sua vida, mas também a de todos que estão ao seu redor. E no próximo tópico, vamos mergulhar ainda mais fundo para descobrir como essa transformação se conecta com a liberdade espiritual que só o Espírito Santo pode oferecer. A tal da liberdade espiritual. Quem não quer viver sem medo, sem culpa, sem aquelas correntes invisíveis que parecem nos prender e roubar nossa paz? A boa notícia é que o Espírito Santo não é só um consolador. Ele é também o grande libertador da nossa alma. E isso é muito mais do que uma ideia bonita. É uma promessa de Deus para mim e para você. Em 2 Coríntios 3,17 está escrito: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha só que tremendo. Isso significa que quando o Espírito Santo habita em nós, ele traz consigo uma liberdade espiritual que vai além das circunstâncias, das pressões da vida e das amarras do passado. Sabe aquela culpa que insiste em bater na porta da nossa mente, nos lembrando de erros antigos? Pois é, ela não resiste ao toque do Espírito Santo. Quando você ora com sinceridade, entregando cada fraqueza, cada medo, cada falha nas mãos dele, é como se um cadeado se abrisse e você experimentasse uma leveza que não tem explicação. Isso é liberdade espiritual na prática. E os medos? Esses são companheiros de muita gente. Medo do futuro, medo de não dar conta, medo de decepcionar as pessoas, medo até de não ser aceito por Deus. Mas quando a gente se rende ao Espírito Santo em oração, algo incrível acontece. Ele sopra coragem onde antes havia temor. Não é que os problemas desaparecem, mas a fé se fortalece e a confiança em Deus cresce de tal forma que o medo perde a força. Quer viver isso de verdade? Experimente, no seu momento de oração, dizer: Espírito Santo, eu entrego meus medos, minhas culpas, minhas inseguranças a Ti. Liberta-me de tudo aquilo que me impede de viver a plenitude que o Senhor tem para mim. Você vai sentir uma paz que excede todo entendimento, uma certeza de que a transformação está acontecendo de dentro para fora. E essa liberdade espiritual não é só para te fazer sentir bem. Ela é o alicerce para você caminhar em direção a uma vida de frutos, de fé fortalecida, de revelação espiritual e de um relacionamento com Deus mais profundo. Porque quando a gente se liberta das correntes da alma, fica mais fácil ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele tem preparado. Mas olha só, essa caminhada é diária. Não adianta buscar uma dose única de liberdade e achar que está tudo resolvido. A oração no Espírito Santo precisa ser constante, como uma chama que não pode se apagar. E cada vez que você decide confiar e se entregar, o Espírito Santo te dá novas forças, te renova e te lembra que você é filho amado de Deus. No próximo tópico, vamos falar sobre como essa liberdade espiritual abre espaço para algo ainda mais poderoso: a intercessão divina que o Espírito Santo realiza em nossas fraquezas. Imagine estar tão cansado, tão sobrecarregado, que até orar parece difícil. Quem nunca passou por isso, não é? Momentos em que o coração está apertado, a mente confusa e as palavras não saem como deveriam. Pois é justamente aí
que a oração no Espírito Santo se torna uma arma poderosa. Romanos 8, 26, 27 nos traz uma promessa que, se entendida, muda completamente a nossa maneira de falar com Deus. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não sabemos o que dizer. Isso não é só bonito de ouvir. É a realidade de quem decide viver uma vida de fé e relacionamento com Deus. Quando nos sentimos fracos, incapazes de articular as nossas necessidades ou até confusos sobre o que pedir, é o Espírito Santo que pega as nossas limitações e as apresenta diante do Pai, com uma profundidade que nem nós mesmos conseguimos expressar. Sabe aquele momento em que você está tão exausto emocionalmente que só consegue dizer: Senhor, me ajuda? Pois é, Ele entende. E é nessa hora que a intercessão do Espírito Santo faz toda a diferença. Ele traduz nossas dores, nossos anseios, até nossos medos mais profundos, transformando tudo isso em uma oração perfeita, alinhada à vontade de Deus. Isso é transformação real acontecendo em silêncio. E mais, essa intercessão não é só um ato de consolo, é também força. Porque saber que o Espírito Santo ora por nós traz uma confiança tão grande que a fé cresce, a ansiedade diminui e a coragem para enfrentar as batalhas renasce. É como ter um aliado fiel, alguém que está sempre ali, nos momentos de alegria e nas horas de fraqueza. Quer praticar isso de forma prática? Na hora em que você se sentir sem palavras, não tente forçar uma oração elaborada. Apenas feche os olhos, respire fundo e diga: Espírito Santo, intercede por mim. Tu sabes o que eu preciso. E então, entregue o silêncio, os suspiros e até as lágrimas a Ele. Você vai perceber que mesmo em silêncio, Deus está agindo poderosamente. E essa intercessão do Espírito Santo é só o começo. Porque quando Ele intercede, Ele também nos fortalece e nos prepara para o próximo passo, a coragem de testemunhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Agora que entendemos como o Espírito Santo intercede por nós, chega o momento de falar sobre algo que dá até um frio na barriga para muita gente: testemunhar. Falar de Jesus, compartilhar a fé, ser luz em meio a tanta escuridão, isso é um chamado para todos nós, não apenas para líderes ou pastores. E é justamente aí que o Espírito Santo entra em cena, nos dando coragem, ousadia e sabedoria, para abrir a boca quando o coração treme. Atos 1, 8. Deixa isso muito claro. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Olha só, o poder não vem de nós, não é fruto de uma personalidade extrovertida ou de uma oratória impecável. Vem dele, do próprio Espírito. É ele quem nos capacita a falar de Jesus, mesmo quando nos sentimos pequenos ou inseguros. Quem nunca travou ao tentar falar de fé com alguém? Às vezes, dá medo de ser julgado, rejeitado ou até de não ter as respostas certas. Mas o segredo não é decorar discursos, e sim deixar o Espírito Santo fluir. Quando a gente se rende e diz: Espírito Santo, usa minha vida, algo sobrenatural acontece. As palavras vêm na hora certa, a paz toma conta e até a timidez dá lugar à coragem. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que sentir vontade de compartilhar sua fé, respire fundo e ore: Senhor, enche-me com teu Espírito, dá-me ousadia para testemunhar do teu amor. Depois, simplesmente confie. Se der aquele medo, lembra que é Ele quem te dá poder, não você mesmo. E se as palavras faltarem, o mais importante é viver aquilo que você crê. Um testemunho silencioso, através de atitudes, muitas vezes fala mais alto do que 1000 discursos. A oração no Espírito Santo fortalece essa coragem de dentro para fora. Porque quando você ora assim, não está apenas buscando suas próprias necessidades, mas também se conectando com o coração missionário de Deus.
O Espírito Santo nos lembra que testemunhar é mais do que falar de Jesus. É viver como Ele viveu, amar como Ele amou, estender a mão como Ele estendeu. E isso, meu amigo, é transformação pura. Você começa a ver oportunidades de testemunhar em cada detalhe. Numa conversa no ônibus, numa mensagem de apoio a um amigo, num simples gesto de bondade. É o fruto do Espírito florescendo e alcançando outras vidas. No próximo tópico, vamos descobrir como o Espírito Santo nos dá revelação espiritual, abrindo os olhos da nossa mente e do nosso coração para compreender a vontade de Deus, de forma profunda e transformadora. Sabe aquele momento em que tudo parece confuso e a gente não sabe o que fazer, nem para onde correr? É justamente aí que entra em cena algo extraordinário que só o Espírito Santo pode oferecer: revelação espiritual. Não é apenas ter conhecimento bíblico ou decorar versículos. É enxergar além, entender a vontade de Deus para cada situação da vida, mesmo quando o caminho parece nebuloso. Em Efésios 1:17. Paulo ora para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é muito mais do que uma simples oração de bênção. É um convite para mergulhar fundo no relacionamento com Deus e permitir que o Espírito Santo abra os nossos olhos para o que é eterno, verdadeiro e poderoso. Quando a gente busca essa revelação espiritual, a oração deixa de ser uma lista de pedidos e passa a ser uma conversa íntima, onde Deus fala, direciona e nos transforma. É como se o véu fosse rasgado e aquilo que antes era um mistério se torna claro como o dia. E sabe o que é mais lindo? Isso não é só para gente especial. É para mim, para você, para todo cristão que decide viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quer um exemplo prático? Imagine que você está em dúvida sobre uma decisão importante. Um emprego novo, um relacionamento, um projeto de vida. Em vez de ficar rodando em círculos ou pedindo opinião para todo mundo, que tal reservar um tempo para orar e pedir ao Espírito Santo: revela-me a tua vontade, abre os olhos do meu coração para enxergar o que é teu e o que não é? Você vai perceber que ele fala de formas diferentes, através da palavra, de uma paz profunda no coração ou até de uma porta que se abre ou se fecha. E mais, a revelação espiritual fortalece a fé, porque quando você entende o que Deus quer para a sua vida, é como se ganhasse um mapa que te ajuda a caminhar com segurança, mesmo em meio às incertezas. Isso é liberdade espiritual. A liberdade de viver sem medo, sabendo que o Espírito Santo te guia em cada passo. Outra forma de buscar essa revelação é através de uma vida de oração constante e leitura da Bíblia. Livros como O Poder Secreto da Oração e do Jejum, de Mahesh Chavda, podem ajudar a aprofundar essa prática, mostrando como ouvir a voz de Deus de forma clara. No próximo tópico, vamos falar sobre como essa revelação espiritual é apenas o começo de algo ainda maior. Ser cheio do Espírito Santo todos os dias, permitindo que ele transborde em cada detalhe da nossa vida. Agora que você já entendeu como o Espírito Santo nos dá revelação espiritual, vamos dar mais um passo nessa jornada de transformação. Porque não basta ter momentos pontuais de oração e experiências espirituais isoladas. A verdadeira revolução na nossa vida acontece quando aprendemos a viver cheios do Espírito dia após dia. Efésios 5:18 é direto ao ponto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, não é algo que acontece automaticamente. É uma decisão, um estilo de vida, uma escolha diária. Ser cheio do Espírito Santo é como abastecer o tanque antes de pegar a estrada. Sem isso, a gente para no meio do caminho. E o que significa viver cheio do Espírito Santo? Significa ter o coração alinhado com a vontade de Deus, experimentar
transformação constante e deixar que Ele conduza cada detalhe, desde o tom de voz numa conversa difícil até o jeito como você lida com as pressões do dia a dia. Sabe aquela paz que o mundo não entende? Aquela coragem que não tem explicação? Aquela alegria que não depende das circunstâncias? Pois é, tudo isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Quer um exemplo prático? Antes de começar o dia, ore. Espírito Santo, enche-me da tua presença. Guia meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Isso não é fórmula mágica, mas é uma entrega sincera. E sabe o que é mais incrível? Quando a gente faz isso, o fruto do Espírito começa a aparecer. Amor, paciência, domínio próprio. E a nossa vida se torna um testemunho vivo de quem Deus é. E não precisa ser perfeito para viver cheio do Espírito. Deus não está buscando gente que nunca erra. Ele busca corações rendidos, que reconhecem a própria limitação e se abrem para receber a liberdade espiritual que só o Espírito Santo pode trazer. E a oração é a chave que abre essa porta. Outro ponto importante: ser cheio do Espírito não é só para momentos especiais na igreja ou em retiros espirituais. É para a vida real, para a segunda-feira cinzenta, para a fila do banco, para o trânsito caótico. É nessa hora que a gente percebe que viver cheio do Espírito é viver com o céu dentro da gente, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. No próximo tópico, vamos mergulhar em como tudo isso se conecta com o relacionamento com Deus, mostrando como a oração no Espírito Santo nos aproxima do Pai de uma forma tão profunda que muda completamente a nossa jornada espiritual. Chegamos ao ponto central de toda essa jornada: o relacionamento com Deus. Porque no final das contas, não existe transformação real, nem frutos do Espírito, nem liberdade espiritual, se a gente não cultivar uma amizade verdadeira com o Pai. E sabe o que é mais bonito? Esse relacionamento é construído no secreto, na oração, naqueles momentos em que você se despe de tudo e simplesmente fala com Ele como um filho fala com o Pai. Muita gente imagina que esse tipo de relacionamento é só para pessoas super espirituais, mas a verdade é que Deus deseja isso de cada um de nós. Ele não espera perfeição, Ele espera entrega, sinceridade e constância. Sabe aquele papo reto, sem rodeios? É isso que Ele quer. E é nessa simplicidade que o Espírito Santo encontra espaço para agir, revelando segredos do coração de Deus e trazendo revelação espiritual que transforma a vida. Quer começar a viver isso de forma prática? Separe um tempo todos os dias. Não importa se são 10 minutos ou 1 hora para falar com Deus. E não se preocupe se não sair tudo certinho. O importante é a entrega, o desejo de estar com Ele. Abra o coração, conte das suas alegrias, das suas dores, das suas dúvidas. Não há oração certa ou errada quando a motivação é verdadeira. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? O relacionamento cresce, a fé é edificada e o fruto do Espírito começa a brotar. Você começa a experimentar o amor, a alegria, a paz, a paciência, o domínio próprio. Tudo aquilo que tanto desejamos. É como se a vida fosse sendo moldada pelas mãos do oleiro divino e cada dia fosse uma nova oportunidade de se parecer mais com Jesus. Outra dica prática é usar a palavra de Deus como guia. Leia um versículo e transforme-o em oração. Por exemplo, ao ler sobre a paz que excede todo entendimento, ore: Senhor, que essa paz reine hoje no meu coração. Isso é trazer a Bíblia para a vida real. É deixar que o Espírito Santo use cada palavra para te transformar. Livros como Oração Encontrando o Coração do Pai, de Dutch Sheets, podem te ajudar a entender como a oração é a ponte que liga o céu à terra. E não esqueça que o relacionamento com Deus não é uma via de mão única. Ele fala também: às vezes é um pensamento que brota do nada,
uma música que toca no momento certo, ou até aquele conselho de um amigo que confirma algo que você vinha orando. O segredo é estar atento, com o coração aberto. No fundo, tudo que falamos até aqui, desde a oração mecânica até ser cheio do Espírito, tem o propósito de nos levar para mais perto de Deus. E é nesse relacionamento íntimo que descobrimos o verdadeiro significado da vida cristã. Não é sobre regras, mas sobre amor, liberdade e transformação. E aí, preparado para dar o próximo passo nessa jornada incrível, e aí pronto para mergulhar numa nova dimensão de oração, deixando para trás o peso da religiosidade e abraçando uma vida cheia do Espírito Santo. Talvez você tenha percebido que não basta falar com Deus como quem lê uma lista de compras. É preciso abrir o coração, deixar Ele agir, permitir que Ele transforme cada detalhe da nossa caminhada espiritual. Agora é com você. Como vai usar tudo o que aprendeu hoje para fortalecer a sua fé? Qual o primeiro passo que vai dar para ter mais liberdade espiritual, cultivar o fruto do Espírito e desenvolver um relacionamento com Deus que seja verdadeiro e transformador? Lembre-se, não existe uma fórmula mágica, mas existe uma decisão. E essa decisão começa agora. Separe um tempo do seu dia, feche os olhos e diga: Espírito Santo, guia minha vida, enche meu coração e faz de mim uma nova pessoa. Essa oração simples pode ser a chave para uma transformação que vai além das palavras. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra de poder. Porque juntos podemos espalhar essa mensagem e impactar vidas.